Dentro do processo cervejeiro existem muitas etapas onde pode ser perdido esse extrato, sendo que o mais importante, no meu ver, é o rendimento entre o início do processo de produção e o final do processo de produção antes de entrar na fermentação. Esse seria o nosso rendimento total do processo. Mas a gente tem outros conceitos de rendimento que a gente vai ver eles agora. Além disso, podem ser muitas definições de rendimento. A que a gente vai usar aqui é uma relação entre a quantidade de açúcar que a gente chegou no final de um processo, seja qual for, e a quantidade total de açúcar disponível que tem, o açúcar potencial. Então, em que parte a gente pode perder nosso tão precioso açúcar? Para tentar representar isso, a gente vai ver todo o processo cervejeiro e ver aonde a gente tem perdas relevantes dentro dele. Vamos considerar essas duas caixinhas como sendo a quantidade de açúcar que a gente tem no malte e a quantidade de coisas insolúveis que a gente tem no malte. Isso aí é para dar mais ou menos uns 80% de amarelo e uns 20% de cinza. Sendo que o amarelo, então, são os açúcares totais. A gente está com o malte ali, agora é amido ainda, não é açúcar. E o resto é casca, algumas proteínas insolúveis e outros componentes menores. O primeiro processo que a gente tem dentro da cerveja é a mosturação. Na mosturação, o amido ele vai ser extraído de dentro do malte e, simultaneamente, por ação das enzimas, da alfa-amilase, da beta-amilase principalmente, esse amido ele vai ser convertido em açúcar. Então o malte ele tem inicialmente amido e ele termina com açúcar. Então o primeiro problema que a gente tem aí dentro é se nossa extração não for boa ou se nossa conversão não for boa. Pode ficar amido dentro do malte e pode ficar amido não convertido ainda, se você fizer alguma coisa errada no seu processo. Então esse quadrado vermelho aqui representa o que a gente perdeu nesse processo, o que a gente deixou de converter, o que a gente deixou de extrair, e ficou lá junto com a casca. Ele vai lá para baixo com os resíduos, vai aumentar a quantidade de resíduos e diminuir a quantidade de açúcar disponível. Então a primeira eficiência que a gente tem é a eficiência de conversão. A gente pode medir a quantidade de açúcar antes da mosturação e depois da mosturação. Ver quanto de açúcar potencial a gente tinha e quanto de açúcar realmente a gente ficou. Depois do processo de mosturação, a gente tem o processo de lavagem e fervura. Nesse processo de lavagem, a água com os açúcares é separado do grão, ela vai recircular para clarificar o mosto, mas infelizmente no final desse processo a gente vai ficar com água no grão. A gente não vai conseguir fazer essa lavagem, depois passar para a próxima etapa, até sair toda a água do grão. Sempre o grão vai ficar úmido. E se o grão vai ficar úmido, essa água que está lá dentro, ela tem açúcar. E se a gente está perdendo açúcar, a gente está perdendo eficiência. Por isso que é importante o processo de lavagem. Imagina se você fizesse sem processo de lavagem. Antes de fazer a lavagem, toda a água que está lá dentro está numa concentração muito alta de açúcar. E a água que ficar lá dentro, ela vai ter uma concentração muito alta ainda. Agora, se você fizer a lavagem, essa água vai diluir o açúcar que está lá dentro, vai sair, vai para a próxima etapa do processo, e a água que ficou lá dentro, que você não vai conseguir tirar, ela está menos concentrada em açúcar, então você tem menos perda. Muito importante a lavagem, do ponto de vista da eficiência. Então aqui a gente perdeu mais um pouco, foi lá para os nossos resíduos. Entre essas duas etapas, a gente tem uma eficiência pré-fervura. Depois disso vem a fervura. Na fervura, não tem muita perda, na verdade. Você vai ter algumas proteínas que eram solúveis, elas vão passar a ser insolúveis e você vai perder ela. Mas é quase que insignificante. Depois da fervura, a gente vai ter que separar esse líquido, esse mosto, do precipitado do trube, de algumas proteínas também que foram precipitadas. E esse processo, às vezes, ele é pouco eficiente também. A gente pode perder muita coisa aí, porque vai ficar líquido lá, a gente não vai conseguir deixar o lúpulo totalmente seco, a gente não vai conseguir deixar as proteínas totalmente secas. Então, a gente vai ter líquido ficando ali e líquido com alta concentração de açúcar. Então a gente está perdendo açúcar também. Está saindo daqui e entrando no nosso resíduo. Então a relação entre esses dois extremos, o início da mosturação e a passagem para a fermentação, é a eficiência total do processo. Isso que a gente está considerando uma quantidade de líquido constante também, porque o líquido ele varia bastante dentro desse processo, né? Pode começar com 20 litros e terminar com 25 ou 15. E isso também tem que ser considerado. Se a gente terminar com menos, a gente vai ter uma eficiência menor. Se a gente terminar com mais, a gente não vai ter uma eficiência maior, porque não vai surgir açúcar do nada também. Então, se a gente colocar num patamar, fazer uma comparação, aqui a gente tinha certa quantidade de açúcar, certa quantidade de resíduo. Mas o que chegou no final, a gente perdeu na conversão, perdeu na extração, perdeu quando fez a filtragem, ficou muita água lá no mosto.
aí teve muito trube, e daí nossa panela não tem um fundo cônico, então a gente perdeu uns 4 litros de mosto lá, é o que eu perco mais ou menos. A gente tinha tanto açúcar potencial no começo, a gente chegou com pouco açúcar real no final. Isso é a nossa eficiência, relação entre o açúcar final e o açúcar potencial. Então, pessoal, a próxima etapa é como calcular essa eficiência. Eu vou fazer isso num próximo vídeo para esse não ficar muito longo, que ele vai estar aqui. Mas antes de você clicar aqui, por favor, clique aqui embaixo em gostei. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E não deixe de assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai estar muito bom. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até daqui a pouco que vai ter outro vídeo logo em seguida. Falou!